E eu queria que vocês ficassem bem à vontade aí também. Se quiser guardar suas perguntas aqui no chat, ó, você pode escrever aqui no chat aqui do lado também, e aí a gente pode ter um espacinho no final aí para discutir isso, tá bom? Então vamos orar. Coloca o seu coração diante de Deus aí junto comigo. Pai, muito obrigado, Deus, pelo teu amor, muito obrigado pela tua revelação, Senhor. É somente a tua graça que permite a gente se relacionar com o Senhor, porque nós somos falhos, pecadores, mas o Senhor vem até nós, nos alcança no lugar onde estamos, nos atrai com amor e misericórdia e nos revela o Senhor mesmo e os seus planos. O Senhor nos chama de amigos e nos conta os seus planos. O Senhor nos conta o que o Senhor faz. Isso é muito bom, Senhor. É um privilégio muito grande que a gente nunca tenha isso por garantido, por um fato da vida, mas que a gente sempre se lembre de como somos privilegiados de conhecer o Senhor e de ter o Senhor na nossa vida. Por favor, Senhor, que hoje a gente receba um pouquinho mais do Senhor. A gente receba um pouquinho mais dessa tua revelação. E que assim, Senhor, nós também sejamos reflexos do Senhor para as outras pessoas, mostrando ao mundo quem o Senhor é. Em nome do teu Filho Jesus é que nós oramos. Amém. Amém? Gente, como vocês sabem, aqui na nossa EBD a gente vai trabalhar um tema durante 4 aulas. E esse tema, ele se chama Repensando a Missão. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E o livro base que a gente está utilizando, claro, são as Escrituras, né? A Bíblia. Mas, para nos ajudar a interpretar e a ler as Escrituras, né? A gente tem esse livrinho aqui, ó, O Drama das Escrituras. Na verdade, é um dos livros, mas esse aqui é como se fosse o livro base nosso, o livro texto nosso. Por quê? Porque esse livro tem algumas ênfases, tá? Entre as ênfases desse livro, ele fala muito fortemente da ideia de que a Bíblia é uma narrativa, uma história unificada, tá? A gente sabe, né, que a Bíblia é composta aí de muitos livros escritos por muitas pessoas em línguas diferentes e ao longo de muito tempo, né? Mas muitas pessoas ao longo da história disseram isso, né? Que a Bíblia é uma história única. E nesse livro aqui, os autores desse livro, eles afirmam muito essa ideia e baseados em muita boa pesquisa, em muito boa teologia, tá bom? E é por isso que a gente quer utilizar esse texto com vocês. Hoje nós vamos falar então sobre o conteúdo dessa narrativa unificada, tá bom? Eu vou fazer aqui uma dinâmica rápida, bem rápida mesmo, que é de surpresa, inclusive, e eu vou pedir para o Tiago. Tiago, você está aí? Conta pra gente, em assim, poucas palavras, conta pra gente em poucas palavras, como é que você se tornou um cara assim que estuda e que entrou no meio acadêmico aí, né? Um acadêmico. Como é que você se tornou essa pessoa? Rapaz, assim, eu não gostava de ler, não gostava de estudar na escola, nunca gostei disso, né? Mas eu acho que tem a ver com interesse. Eu comecei a ler livros seriamente depois que eu li o C.S. Lewis. Eu acho que isso me ajudou. Aí depois disso eu peguei gosto pela coisa, né? Não me vejo fora mais, né? De dar aulas, enfim, de estudar e tudo mais. Escrever, né? Era só Muito isso? bem, muito bem, era só isso mesmo. Valeu. Eu achei que você tava te dando espaço aqui para você falar da maneira como você quisesse. Não estava combinado, gente, esse papinho aqui com o Thiago, mas deixa eu pegar aqui o que o Thiago falou e mostrar para vocês a importância de uma narrativa para se definir uma identidade ou para entender o mundo. Gente, a importância é tão grande, que o Thiago é incapaz de contar para a gente como é que ele se tornou esse pesquisador, sem contar uma historinha, sem contar uma sucessão de eventos, sem falar de pontos principais ali. Com certeza teve muito mais coisa. O Thiago não leu só o C.S. Lewis, ele leu muita gente que influenciou e que manteve a chama, né, no coração dele acesa, né, desse interesse por conhecer mais a teologia e por se aprofundar nesses estudos. Mas o C.S. Lewis foi muito importante, foi muito marcante para ele. E certamente você, na sua vida, também tem, na sua história, quando você reconta na sua cabeça, quando alguém te pede assim, conta aí quem você é, né? Você reconta na sua cabeça uma historinha que tem alguns pontos importantes, alguns eventos marcantes.
E isso é uma característica nossa, uma característica dos seres humanos, né? Contar histórias. As narrativas sempre foram fundamentais para a identidade de um povo, sempre foram fundamentais para o nosso entendimento do mundo. É muito interessante isso. Até na ciência a gente tem historinha, sabia disso? Na ciência, que é mais objetiva, mais hard science possível, tem uma historinha. Porque o cara nunca começou ali simplesmente olhando para alguma coisa assim, desconectada de todas as outras, desconectada do tempo, desconectada das histórias. Sempre o pesquisador ele faz isso dentro, né, de uma história maior, mesmo que inconscientemente. Na verdade, gente, muitas das vezes a gente tem histórias, narrativas na nossa cabeça, inconscientes, mas que estão ali, nos ajudando a amarrar os fatos, a entendê-los e a interpretá-los. Isso é muito interessante, muito interessante. E a Bíblia, não sei se vocês sabiam, mas ela é composta de quase 50% do gênero literário chamado narrativa. A Bíblia tem muita poesia e a Bíblia tem muito discurso, né? Muita prosa, né? Que a gente fala que é como se fosse uma linguagem mais analítica. A Bíblia tem muito disso também. Tem 33% de poesia, um tanto aí de discurso e o restante, quase 50% da Bíblia, de histórias, narrativas. E esse fato, ele é muito interessante para a gente, porque se a gente está olhando para a Bíblia como uma grande narrativa unificada, que tem sub-arcos, né? Imagina, um grande arco, uma grande história. A gente está olhando para a Bíblia, então, de uma maneira contada, com eventos, com pessoas, com características, com personagens, certo? E a gente pode conhecer essas pessoas, essa narrativa, essa história, de onde ela começa, por onde ela vai e para onde ela chega. Qual é o clímax da história? A gente consegue conhecer tudo isso nas escrituras. E é muito legal a gente olhar para a Bíblia assim, porque senão a gente corre o risco de olhar para a Bíblia como um apanhadão de textos aí, né, que não tem conexão entre si. Isso não é verdade. A gente não pode fazer isso com a Bíblia. Ela, na verdade, é mesmo uma história unificada com um tema central. E isso é muito legal. E a gente insiste aqui nessas aulas que o tema central é a missão de Deus no mundo. Ou um grande tema central, né? Cabe muita coisa dentro desse guarda-chuva de a missão de Deus no mundo. Mas, de fato, nós vemos durante toda a história bíblica a presença ativa de Deus. Deus se movendo ali. Gente, eu vou compartilhar minha tela para começar a contar essa história para vocês. E aí vocês me dão um joinha aí, alguém? Quando já estiver funcionando. Temos aí? Sim. Um borrão, né? Um borrão todo escuro. Gente, é assim que a narrativa bíblica inicia. Eu vou contar a história diretão, tá? Corrido. A narrativa bíblica começa em Gênesis 1, dizendo assim que no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Em hebraico, para o escritor original, né? Ele está usando imagens que naquela época, para o leitor daquela época, remeteriam ao caos, a alguma coisa assim, desordenada, fora de ordem, né? Os conceitos que a gente tem hoje de não existência, do nada, eles são coisas muito avançadas. Pensa que quando foi escrito, né, os primeiros versos ali, Bereshit bara Elohim, né, no princípio criou Deus, né, e ele começa descrevendo esse poema. Pensa que lá, nessa época, milênios atrás, você não tinha todo o desenvolvimento filosófico que a gente tem. Então, é muito natural que as imagens que são utilizadas ali, elas tentem refletir para o leitor daquela época que o caos era o que existia, né, vamos dizer assim, antes de Deus criar todas as coisas. É isso. A ideia deles é que a criação de Deus é formar algo a partir do caos. E é por isso que as imagens, né, são repetidas. É o abismo, são as águas turbulentas, né, que a gente vê lá que o Espírito parava sobre as águas. Essas imagens invocavam na mente daquele leitor o caos. E na nossa mente aqui, nós também podemos invocar essa ideia, que é a ideia que principia a Bíblia. Deus vai trazer ordem ao caos e essa é a sua criação. Deus cria as coisas do nada, isso é muito interessante, muito importante também. Deus não está transformando as coisas, ele está criando. E ele começa a diferenciar as coisas, né, na sua criação. Isso é muito importante, porque se está tudo uma massa indiferenciada, está o caos. Se está tudo um negócio turbulento, é o caos. Mas se começa a existir ordem, se começa a existir organismos e funções e estruturas,
começa a existir a criação de Deus. E não só qualquer criação, mas Deus fala algo sobre essa criação. Nós temos isso lá em Gênesis, nós vemos assim, que Deus cria o sol, que ele cria a lua, que ele cria a terra, ele separa a terra e a água, né? Ele cria os animais e todos os seres sobre a terra, inclusive os seres humanos. E o que ele fala sobre tudo isso? Ele fala que isso é bom. Ele repete 10 vezes isso, é muito interessante, né? 10 vezes Deus fala assim que era bom. A Bíblia diz, Deus viu que era bom. Essa é a história que é contada ali no Gênesis, né? E existe, gente, um próximo momento, quando Deus cria a humanidade e ele fala que é muito bom. Ele cria a humanidade e ele fala assim, vocês agora vão cuidar desse jardim e vão desenvolver a criação. Então, olha que interessante. Logo nesse primeiro espaço da narrativa bíblica, eu estou falando de um capítulo ou 2, tá? Deus, ele confronta o caos e tira disso uma criação boa, bonita, colocando ordem, beleza e potencial nessa criação. E aí ele vem e aponta os seres humanos como os guardiões desse mundo, como os cuidadores desse mundo, pessoas que iriam reinar junto com Deus, criando novas comunidades, se multiplicando, não é isso que Deus diz? Multipliquem, se encham a terra. E nesse enchimento da terra, os seres humanos criam, junto com Deus, em harmonia uns com os outros e com Deus, um ambiente que desenvolve o seu potencial. É isso. Esse é o mandato cultural, né? Como a gente fala, ou o chamado de Deus para que os homens desenvolvam a criação. Tudo isso a gente encontra no princípio da história bíblica. E os autores já tinham essa ideia, mesmo há milênios atrás, né? De que os homens eram chamados para cuidar da boa criação de Deus e para serem coparticipantes do desenvolvimento do potencial que Deus colocou nessa criação, vivendo em harmonia uns com os outros e com Deus. E nesse desafio, né, de criar junto com Deus, os seres humanos enfrentam escolhas, né? Escolhas de mal e bem. Escolhas que ali no início, né, quando a gente enxerga em Gênesis, estão representadas por essa árvore que é colocada no meio do jardim, da qual Deus diz, não comam. Adão e Eva, né? Adão significa humanidade, ou homem, né? E eles são o primeiro casal, e a gente vê ali nessa narrativa bíblica a visão de uma árvore, que representa também um teste, mas ao mesmo tempo, com a introdução de um novo personagem, né? Que nós lemos ali no primeiro capítulo, que é a serpente, né? Com a introdução desse novo personagem, nós vemos também uma certa tentação ali. Existe uma tentação de não confiar mais em Deus, de duvidar da generosidade de Deus e se rebelar contra o Criador de todas as coisas. E é diante dessa escolha que Adão e Eva se encontram, quando eles estão ali pensando na árvore, né? Não é uma simples... gente, é muito importante que a gente entenda isso. A Bíblia, ali numa linguagem poética, está explicando essas coisas, e não é uma simples questão de comer ou não comer. É uma questão de confiar em Deus ou não. Se vocês se lembrarem, a serpente coloca em dúvida as palavras do próprio Deus. E ali os seres humanos estão diante dessa escolha. Tomar para si o poder, tomar para si a escolha, tomar para si as decisões, ou confiar no Deus Criador de todas as coisas. E nós sabemos o que era essa escolha, né? Era a morte ou a vida. Era a diferença entre desenvolver um bom mundo com Deus, a boa criação de Deus, ou estar separado de Deus. E não tem tantos detalhes assim, gente, nesses dois primeiros capítulos, né, nessa narrativa. Você pegar isso aí é uma porcentagem muito pequena da quantidade de texto que tem na Bíblia. Mas é muito interessante porque, propositalmente, o autor não coloca descrições do tipo, que tipo de fruta que era, qual era a aparência das coisas. Ele não está querendo falar disso. Ele não está querendo trazer ali um relato científico de como as coisas se formaram e como é que uma semente vira árvore. Não. Ele está falando assim, Deus criou as coisas. E ele colocou ordem, beleza, propósito. Chamou os seres humanos para participarem junto com ele. Deu aos seres humanos uma escolha. E, no entanto, os seres humanos escolheram mal. Escolheram mal e tomaram o poder para si. Se rebelaram contra Deus. E isso levou a um desastre, né? Isso levou a uma fratura no relacionamento do homem com Deus, que nós chamamos de queda.
A gente tem isso como um conceito teológico, mas entendê-lo dentro de uma narrativa é muito mais bacana. A gente percebe que esse é um evento, né? Essa escolha má que foi feita e que nós fazemos também. É um evento de fratura, é um evento vamos pensar em uma outra palavra, de divórcio, de quebra, ou de queda mesmo, porque existia um estado superior, por isso a queda, por isso cair. Existia um estado melhor, que era desenvolver a boa criação de Deus. Então, quando os seres humanos escolhem, né, se rebelar contra Deus, o que a gente vê é a depravação, é a maldade crescendo. Logo nos primeiros capítulos, a gente vê o desenvolvimento de duas grandes cidades, né? Uma delas era a Babilônia, e essas cidades são cidades onde o orgulho e a violência reinavam. Então, essa representação, né, de uma humanidade caída que se afunda nos seus pecados e rebeldia é muito importante nessa narrativa bíblica. É um ponto principal. Nós falamos da criação, falamos da queda, e a narrativa continua. Essa narrativa agora, ela passa por um casal. Quem sabe que são essas duas figuras aí? Esse casal é um casal chamado por Deus para sair de um lugar, né, que representava o reino dos homens, o reino da escolha humana e da autonomia humana distante de Deus, o reino dos rebeldes, daqueles que querem criar para si um próprio destino e não se submeter ao Criador. Esse era o reino no qual Abraão e Sara, dei a resposta, né, são chamados para sair. É muito legal a gente acompanhar essa narrativa, passando ali por Noé, pela depravação da humanidade, por uma aliança que Deus já faz com Noé, e depois chegando, né, até Abraão, por uma genealogia, ou seja, existe uma história, existem pessoas que se desenvolvem, que vivem ali, e até que Deus chama alguém e faz uma promessa um pouco mais clara do que a promessa que Deus já tinha feito lá para Adão e Eva, e que ele fez para Noé, né? Deus havia prometido para Adão e Eva e para Noé, como nós vemos na história bíblica, que ele enviaria alguém que pisaria a cabeça da serpente, mas isso é muito enigmático, né? E aí depois você tem uma promessa para Noé: eu não vou mais destruir o mundo com água. Mas isso também não é tão detalhado assim. Quando Deus chega em Abraão, já existem alguns conceitos, gente, naquela sociedade, né, bem desenvolvidos, como, por exemplo, a própria ideia de sacrifício, né, a própria ideia de expiação e tudo mais, que já existia antes, mas ali com Abraão, entre os cananeus, era mais desenvolvido ainda esses conceitos. E aí Deus vem e chama um casal, né, e dá uma promessa para eles: eu vou abençoar, através da descendência de vocês, todas as famílias da terra. Eu vou abençoar o mundo todo. Eu vou fazer isso através de uma família escolhida e de alguém que vem na sua descendência. E aí é onde começa a história do Deus de Israel, né? Abraão já é um dos patriarcas, que a gente chama, e ele logo tem filhos ali, né? Isaac e Jacó, que se torna o próprio Israel. E Deus está falando: é através, Abraão, da sua descendência, que eu vou fazer o meu plano no mundo. Eu vou fazer a recriação do mundo, ou eu vou fazer a restauração do mundo. Gente, o mundo bom de Deus tinha sido quebrado. A gente tem a representação da maldade, da autonomia humana nas cidades que foram criadas através dessa rebeldia. Entre elas a Babilônia ali, ou Ur dos Caldeus, de onde Abraão é chamado para sair. Abraão, sendo parte de um povo seminômade, não achou estranho a ideia de peregrinar de uma terra para outra. Mas a representação, gente, disso aqui, o ponto importante disso aqui, desse chamado de Deus para Abraão sair de Ur dos Caldeus, era sair da terra, ou sair do povo, sair da nação rebelde contra Deus e construir uma nova nação a partir de você e dos seus descendentes. Esse era o ponto principal. E aí a gente tem três grandes movimentos, gente, dentro dessa narrativa gigante que é a história de Israel, que passa praticamente os 39 livros ali do Antigo Testamento. A gente tem três grandes movimentos. O primeiro é Israel. É esse compromisso de Deus com Israel, com a família de Abraão, né, de ensiná-los e de fazê-los ser uma bênção para o mundo. Isso começa quando essa família de Abraão cresce, né, e vai para o Egito, e ela é escravizada no Egito. Então, pensa aí, gente, comigo.
Deus criou ali Adão e Eva, e aí você tem a queda, depois você tem Noé, e aí você tem uma genealogia toda, uma série de pessoas, Abraão e Sara. Abraão e Sara têm filhos, esses filhos crescem, se tornam um grupo maior de pessoas, e esse grupo de pessoas vai para o Egito. Esse grupo de pessoas, eles ainda estão seguindo a promessa de Deus. Eles ainda estão acreditando que Deus está os conduzindo ali, né? E aí eles vão ali para o Egito, como conta a história, né? E lá eles se encontram escravizados. E talvez alguns ali ainda se lembrem da promessa que Deus fez, né, para Abraão. E eles falam, poxa, o que está acontecendo aqui? E eles clamam a Deus. A um Deus que eles não conheciam tão bem assim. Gente, pensa lá como é que era a história deles. Não tinha Bíblia, né? O que tinha era basicamente histórias à noite, que o vovô contava para o papai contava para o seu filho, e essa era a forma de manter viva a promessa que Deus fez a Abraão, ou os termos que ainda eram muito incipientes, né, muito sem detalhe ainda, da aliança de Deus com os seres humanos. E agora, escravizados, eles clamavam a esse Deus que eles mal conheciam. E a história conta que Deus chamou um deles, né, que era Moisés, e Deus chamou esse cara para conversar mais de perto, vamos falar assim. Deus se apresenta para Moisés numa sarça ardente, né, um pequeno arbusto pegando fogo, mas que não queimava. E Deus começa a falar ali com Moisés e fala assim, olha, eu vou salvar o meu povo. E ali a gente tem um desdobramento maior da revelação de Deus. Deus está se desvelando. Agora ele fala um nome para Moisés, ele fala assim, eu sou quem sou. Né? Ele se define em termos de si mesmo, ele não é um Deus como os outros. Ele é o Deus verdadeiro. E aí, essa revelação de Deus é já o desdobramento do seu plano. Formar um povo que reconstrua o mundo, né? Ou formar um povo a partir do qual Deus vai reconstruir o mundo. Isso é muito interessante. E o Egito, gente, simbolizava naquela época a grande potência, a grande nação e a grande nação rebelde. Todo tipo de idolatria e injustiça existia no Egito. E nós vemos isso como o reflexo da humanidade sem Deus. E novamente nós vemos Deus chamando um povo de dentro dessa humanidade para formar uma nova. É isso que acontece com Moisés. Quando Deus retira o seu povo de dentro do Egito e o leva para o Monte Sinai, né, onde existem ali as tábuas da lei, vocês veem representadas aqui os escritos de Deus, e esse novo povo agora tendo que aprender como é que se vive a vida de Deus, ou como é que se vive a vida daqueles que foram chamados por Deus para desenvolver a boa criação. Como é que se vive em harmonia uns com os outros e com o próprio Deus? Essa era a pergunta. E Deus estava tentando explicar isso para eles, né? E aí nós temos todas as leis que são formadas para proteger esse povo, para ensiná-lo, para estruturá-lo. É isso que é apresentado para a gente em Êxodo. Então, nunca diga que ler Êxodo, né, quem faz o plano anual aí, ler Êxodo é chato. Não, não é chato, é que talvez a gente não esteja lendo isso direito. Sabe? Talvez a gente não esteja vendo isso aí na narrativa. Talvez a gente esteja muito focado ali no versículo, no capítulo, na perícope, e esquecendo que existe esse arco aí. E que Êxodo está querendo dizer alguma coisa para a gente. Deus está estruturando um povo, estabelecendo uma aliança com o seu povo, e chamando esse povo para abençoar o mundo, ensinando. E esse é o primeiro movimento, né, que a gente vê ali na narrativa do estabelecimento desse povo, na narrativa bíblica, que compreende assim, esse segundo termo, né? Israel. O segundo ponto, gente, é quando esse povo já está estabelecido. Eles já estão estabelecidos na sua nova terra, eles já são uma nação, e agora eles falham demais. Não é que eles não tenham falhado antes, tá? Nesse caminho de Deus chamando-os pelo deserto até um novo lugar, eles falham muitas vezes, a gente lembra da história, né? Mas aqui, Israel falha de monte, gente. A injustiça acontece muito, a gente vê isso principalmente no período dos juízes e dos reis, naquilo que é basicamente todo o período em que eles estiveram na Terra Prometida, e a gente começa a perceber, gente, uma tensão. Esse povo não foi chamado por Deus para ser bênção para as nações? Por que esse povo está com tanto problema, erra tanto? Né? E novamente a humanidade está mostrando a sua rebeldia, a sua vontade de ser autônoma. Mas dessa vez com uma diferença, a história está progredindo, o caráter de Deus está sendo revelado, existem muitas boas, né, ações desse povo de Deus,
que eles fazem através do entendimento da lei de Deus e de um compromisso, de uma aliança com Deus, mas ainda existe muita injustiça, muita idolatria, muita corrupção. Esse seria o segundo movimento, né, dentro desse grande subarco que é a história de Israel. Nós lemos isso no Antigo Testamento. E então nós lemos o terceiro movimento, que é o exílio. Gente, o exílio é especialmente importante para a gente conhecer as Escrituras, porque muita coisa foi escrita nesse período e no período pós-exílio. Muitos dos livros, né, da Bíblia hebraica. E o sentimento desse povo, ele está ali, sabe? Ele está ali no exílio. A gente consegue perceber que o exílio, ele é como se fosse esse lugar onde a gente está separado de Deus, sabe? A gente está longe do templo. O que é o templo? O templo é o lugar onde céu e terra estão juntos, né? E no exílio nós estamos longe do templo. Gente, tudo isso aí está na narrativa bíblica, eu não estou inventando nada, não estou mudando as palavras, na verdade, essas palavras são bem exatas mesmo. Marcar os períodos dessa forma, como o período do exílio, é algo que todos os judeus compreendiam. Inclusive o próprio Jesus, né, que lendo as Escrituras, entendia o tempo de exílio. E interpretar esse tempo de exílio como essa distância de Deus é muito bom para a gente perceber que a narrativa está progredindo e nós temos esse sentimento de estar exilados. O povo tem esse sentimento de estar exilado, de estar longe de Deus. Mas ainda existe uma esperança. Essa é a esperança de que Deus viesse fazer algo ali, né, por esse povo, restaurá-lo. Essa esperança, ela é muito forte, ela é muito latente no período que antecede a vinda de Jesus. E é muito importante para a gente compreender a Jesus. Porque sem isso, gente, os eventos ali de Jesus, dos 4 evangelhos, né, relatados nos 4 evangelhos, vão fazer menos sentido para a gente. A gente vai interpretá-los à luz das ocorrências do nosso tempo. Mas era muito, muito importante essa esperança de uma restauração. Esse sentimento de um povo exilado estava muito latente na vinda de Jesus. E existiam, na verdade, várias esperanças ali. Mas qual é a esperança dos autores bíblicos? Que Deus envie o seu servo, ou aquele prometido, desde a promessa para Eva, né, Adão e Eva, até passando pela promessa por Abraão e a promessa revelada ali em Davi, né, na segunda parte ali desse movimento todo chamado Israel, tá? E esse rei que viria como descendente de Davi para trazer um reino novo e bonito, você vê que o nosso profetinha aqui no meio, né, da imagem está olhando para esse reino bonito, desejoso de que isso aconteça. Esse rei, ele depois vai ser apresentado pelos 4 evangelhos. Isso é a tônica dos evangelistas. Eles falam assim, ó, esse é o rei que vocês estavam esperando. Esse é o servo de Deus que vocês estavam esperando, que vai restaurar aquela boa criação. É isso, gente, que vai restaurar a posição do homem na boa criação. E que vai lidar com o mal. Ele vai lidar com os nossos pecados. Ele vai lidar com a nossa maldade e com o exílio, com a distância que nós temos de Deus. Ele é quem vai trazer o templo e vai ressignificar o templo, não como um lugar geográfico onde a presença dos céus toca a terra, mas como uma pessoa onde a presença dos céus toca a terra. Quando o Messias é apresentado assim, gente, quando Jesus é apresentado assim nos evangelhos, isso comunica muito fortemente com esse povo que tem essa narrativa no coração. E vejam, o Messias vem e talvez ele quebre a expectativa de alguns, né? Porque ele vem lidar com a situação do exílio, não militarmente, politicamente. Ele vem lidar com o exílio de uma maneira, numa visão mais ampla, sabe? Não é o exílio, estar longe de Jerusalém, morando numa cidade distante. É o exílio, estar longe de Deus, morando nas trevas. É por isso que o profeta Isaías começa assim: o povo que vivia em trevas viu grande luz. Ele está falando ele está usando uma imagem, né, para mostrar a condição da humanidade sem Deus. Não é só a condição de Israel longe de Jerusalém geográfica. É a condição minha e sua, longe da Jerusalém onde Deus está. E o Messias, ele é chamado de Emanuel, Deus conosco. Ele é chamado pelos evangelhos, é apresentado pelos evangelhos como essa pessoa que vem lidar com tudo que estava de ruim. E
ele, né, diz de si mesmo, ele dá testemunho de si mesmo, esse Messias, Jesus, ele fala, eu sou o caminho, eu sou o próprio amor de Deus encarnado. Esse negócio começa a se revelar, né? De uma forma mais forte, mais contundente. Você vê ali que nas Escrituras nem tudo é claro quando Jesus fala, os próprios discípulos ficam na dúvida, mas lendo as Escrituras por completo, é isso que nós vemos. E Jesus está ali, se apresentando como o caminho, né? E é isso que os seus discípulos, depois os evangelistas, vão dizer: olha, ele é o caminho e ele vem inaugurar uma nova humanidade. E ele vem cumprindo todas as promessas que foram feitas no passado, para Abraão, para os pais, foram feitas a Davi, o grande rei, que foram feitas durante todos os períodos dos profetas, agora se cumpre em Jesus. Ele é o ápice da história, gente. Nós chegamos no ápice da narrativa bíblica. Toda vez que você estiver lendo a Bíblia, tenha esse sentimento de crescendo assim quando Jesus aparece, sabe? Porque isso é muito importante. Jesus, ele é uma revelação mais plena de Deus. A gente tem um conceito, pessoal, que se chama a revelação progressiva, né? Acho que o Thiago mencionou um pouquinho isso na última aula, mas é que ao longo da história a gente vai percebendo mais de Deus, mais do caráter de Deus. Isso a gente vê nas Escrituras, né? O Deus que Abraão conheceu, ele ganha mais contornos quando Moisés o encontra. E o Deus de Moisés, ele ganha mais corpo quando Davi, já num reino estabelecido, fala do Messias. E depois os profetas. E quando os evangelistas contam o Deus encarnado se revelando, a gente percebe o caráter de Deus, a plenitude da divindade, né? Ou seja, Deus habitando entre a gente e se mostrando quem ele é, se identificando com a nossa história. É isso que está acontecendo aqui. E Jesus, ele inaugura uma nova humanidade que vence ou que reina pelo serviço, que reina pelo amor aos seus inimigos. Jesus fala isso e ele vive isso. Ele proclama, né, um reino, o reino de Deus, que iria confrontar as forças do mal e os efeitos do mal. E algo importantíssimo para confrontar os efeitos dos relacionamentos quebrados, por exemplo, é o perdão. Não é mesmo? Gente, aplica essa narrativa para a história da sua vida, para a história do seu relacionamento com a sua família, para a história do seu relacionamento aí com alguém. Não é bem assim? Não precisa desse perdão que talvez você tenha aprendido com Cristo para que as coisas sejam restauradas? E Deus está reconciliando todas as coisas. Ele está apresentando uma nova humanidade, anunciando o seu reino. É isso que os evangelistas fazem. E como que Jesus vai fazer o anúncio do seu reino? Como é que Jesus vai fazer a inauguração do seu reino? Se entregando. Essa é uma expectativa que o judeu não tinha. O judeu médio, né? Não tinha, gente. Um Messias que se entrega assim, desse jeito, que vai morrer, que vai ser insultado, que vai falar que a sua compaixão, o seu amor pelos seus inimigos é a inauguração de um novo reino. Esse Messias talvez não fosse exatamente o que os judeus estavam esperando. Mas aqueles a quem Deus revela o seu Filho, eles percebem que é isso mesmo. E é por isso que eles mesmos dão a sua vida depois. Não é isso que acontece com os apóstolos? Eles mesmos, seguindo os passos de Jesus, dão as suas vidas. A maioria deles foram martirizados. Né? A gente vai ver isso mais para frente. E ali é isso que Jesus está fazendo, anunciando o seu reino, apresentando uma nova humanidade. Ele é um homem de compaixão, ele é um homem manso, humilde. Ele não vem com pompa e circunstância, ele está subvertendo a ordem do mundo. Né? O poder não está mais nas mãos daqueles que têm muitos cavalos. O poder está na mão daquele que ama. Isso é muito, muito bacana dentro dessa narrativa. E a gente tem o ápice, né, da nossa história. Aquilo que nós chamamos de redenção, ou a morte de Jesus, né, o sacrifício de Jesus se entregando pela humanidade para vencer sobre os poderes da morte. Lembra da morte? Lá de trás, daquela escolha na árvore, do lado esquerdo ali da árvore. Os poderes do mal, da depravação, da desarmonia, né, dos relacionamentos quebrados, da violência. Jesus está agora reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Estabelecendo o seu reino, alcançando a vitória por sua morte. E essa vitória, gente, ela é selada pela sua ressurreição.
Jesus não só morre, é isso que a narrativa nos conta. Se você parar a narrativa ali em Mateus 26, talvez você fique muito triste. Quer dizer, eu não me lembro se é exatamente 26, mas é por aí. Se você chegar por ali no final do livro e terminar a narrativa com Jesus morrendo, é, é uma quebra nova na história que acaba com a gente. Mas se você ler um pouquinho mais, no domingo, né, da ressurreição, quando Jesus se levanta dos mortos, ele se mostra primeiro a Maria, né, e as mulheres, e aí depois aos seus discípulos, aí nós temos o ápice da história, quase como que se fosse sabe aquele barulho triunfante quando você está assistindo o filme, assim, e o herói ganha e fala tchan, 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 sabe assim? Não é bem tchan, 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 desculpa aí, gente, ficou feio isso, mas você faz aquele barulho de trombeta, assim, é tipo isso que a gente tem que sentir quando acaba, né, de contar a história da ressurreição de Jesus. Jesus mostrando o seu plano, que era morrer pela humanidade e na sua ressurreição empoderar os seus discípulos para fazerem as boas escolhas, escolherem uma nova vida e terem um novo destino. Porque até então, o único destino possível era o destino da cidade rebelde. O povo de Israel até tentou, né? A gente vê lá que existe uma tentativa do povo de Israel durante toda aquela narrativa que eu contei para vocês, né? De serem o povo de Deus. Mas eles erram muito. E uma nova aliança era necessária para não só dar uma nova chance, mas também para expandir os horizontes daquela antiga aliança, né? Aquela antiga aliança feita em Abraão, de que abençoaria todas as famílias da terra, ela fica muito dentro, né, do povo de Israel, do povo escolhido, e agora com Jesus ela tem uma nova abrangência. E esse é um dos grandes pontos, gente, dos escritos do Novo Testamento. A abrangência da mensagem e da esperança de Jesus. Da mensagem do Evangelho. Gente, Paulo, Pedro, todos eles tiveram dificuldade de entender isso, né? E também de explicar para os outros isso. Que agora não era mais necessário ser judeu, naquele sentido da palavra, mas que era necessário ser judeu no coração. Era necessário ter aliança com o Deus verdadeiro em seu coração. É por isso que a gente vê Jesus falando lá para a mulher samaritana, olha, Deus procura os que adoram o Espírito em verdade, virá o tempo, as pessoas não vão adorar nesse monte ou naquela pedra. Né? É por isso que Pedro tem uma visão, e essa é a primeira visão de Pedro, de um monte de animal sujo, imundo, que para ele era imundo, e Deus fala para ele, não é mais imundo. Vocês estão vendo como esse evento agora faz sentido? Como faz muito mais sentido? Não é uma questão circunstancial. É uma questão central na narrativa das Escrituras, a visão de Pedro. É uma questão central na narrativa das Escrituras, o trabalho de Paulo como o apóstolo dos gentios. Aquela carta de Gálatas não é só uma resposta à ideia de viver por obras ou viver por lei, é também uma resposta de viver como o povo de Deus, expandindo os horizontes da antiga aliança, que não é mais Israel como um povo, uma etnia, mas Israel como o povo de Deus. E esse é o novo destino da humanidade que é apresentado nas Escrituras. Veja como a narrativa agora ela tomou ares de esperança, de crescimento, de expansão. E isso é muito bom para nós, né? Que tenha sido assim. E aí nós vemos agora uma nova comunidade se formando. Uma comunidade multiétnica, você não precisa mais, né, ser judeu e enrolar o cabelinho ali para ser parte do povo de Deus. Você pode agora, né, ser da maneira como você é, em termos de etnia e tudo mais, mas fazer parte desse novo movimento. É um movimento que não encontra fronteiras de nações, não encontra fronteiras de povos e de culturas. É um movimento que floresce entre as pessoas, trazendo uma mensagem de esperança para a humanidade como um todo. E nessa comunidade, né, você vê um crescimento muito expressivo, especialmente entre os pobres, você vê um crescimento de alguns conceitos que eram muito estranhos às culturas daquela época, como, por exemplo, generosidade, humildade, isso aí não era comum. Isso aí não era uma virtude. Os gregos não viam a humildade como uma virtude. Eles até viam a coragem como uma virtude, é claro. Eles viam a fortaleza como uma virtude, mas a humildade, o perdão pelos inimigos,
amar o outro e se doar pelo outro, isso aí nunca foi uma virtude no mundo antigo. E tem uma inovação aqui na história. Gente, olha como a narrativa bíblica é importante. Ela está mostrando onde a história inova, sabe? Onde a religião cristã, né? Onde o movimento de Deus traz inovação para o jeito de pensar e de viver, para o jeito de ser humano. Não existe um jeito neutro de ser humano. Existe um jeito cristão de ser humano, existe um jeito rebelde de ser humano, existe um jeito divino de ser humano e existe um jeito autônomo e mau de ser humano. E ali, na revelação progressiva de Deus, que nós alcançamos o auge em Jesus e o desenvolvimento dessa mensagem através da sua igreja, nós temos cada vez mais esse jeito de ser humano, essa nova humanidade sendo apresentada e sendo exemplificada através das ações do seu povo. É assim que você tem que ler as cartas, é assim que você tem que ler a história do apóstolo Paulo em Atos, é assim que você tem que ler os discípulos de Jesus vivendo no mundo. E essas igrejas, né, que são formadas, elas crescem, elas florescem, mas elas também têm muitas dificuldades. Você deve estar se perguntando aí por que eles estão com esse olhar esquisito, né? Esses dois personagens aqui da minha ilustração, por que tem essas figuras ocultas aqui atrás. É porque essa igreja enfrenta dificuldades, isso é narrado pra gente. Essa igreja de Jesus, o povo da aliança, ele também enfrenta problemas. Lembra que Israel, o povo da aliança, o primeiro povo, enfrentou problemas internos e externos? Aqui também. Nós temos a perseguição, nós temos a dor, o sofrimento causado por isso, nós temos as divisões internas e as disputas. E os seguidores de Jesus estão enfrentando tudo isso, mas eles ainda olham para essa nova esperança inaugurada por Jesus. Eles estão mais empoderados, né? Porque Jesus morreu e ressuscitou. E há um caminho para a gente seguir. Não está mais nebuloso, como talvez fosse na época dos profetas, ou confuso, como é na época do exílio. Agora está muito claro. Jesus veio, ele morreu por nós, ele abriu o caminho para o Pai, e nós vamos caminhar. E nós vamos entender um pouquinho mais. Essa é a esperança da igreja, gente. E essa é a esperança nossa hoje. E nessa mesma época, nós temos os escritos, né? Os apóstolos começam a escrever ali para essas igrejas, e com certeza eles fizeram muitos discursos que não estão escritos. Mas para a gente chega essa porção do Novo Testamento, que está lá, Romanos, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, as cartas pastorais, Tito, Timóteo, e depois você tem as cartas de João, de Pedro, falando aí da nossa esperança também. A igreja caminha e o reino de Deus avança, apesar de ainda viver num mundo que convive com a rebelião e com o reino de Deus. Com o reino dos homens, né? Com o reino da nossa decisão, dos nossos jogos de poder, da nossa violência, e o reino do amor, do autossacrifício, da generosidade, de um Deus que restaura a boa criação, que restaura a vocação dos homens. É a tensão que a gente tem até hoje, o já e o ainda não. Essa tensão, ela está muito clara, né, nas Escrituras. O apóstolo Paulo até quase que coloca em palavras isso, né? Ele fala assim, eu não julgo que já tenha alcançado, mas prossigo. Né? Você vê essa tensão entre os discípulos e você vê essa tensão na sua vida. Você está aqui, querido, nesse período da história. Nós estamos aqui juntos, vivendo essa tensão. Jesus já veio. A esperança já é clara para nós. Nós sabemos o nosso destino. Mas a maldade ainda está aqui. Ainda Deus não lidou perfeitamente, né, plenamente, finalmente, com a maldade, tirando ela do mundo. Mas Ele está lidando com ela. Ele está lidando comigo, Ele está lidando com você, porque Ele é Deus conosco. E Ele se revela de forma pessoal. Isso agora se tornou importante também, né? Deus se revela de maneira comunitária e de maneira pessoal para nós. E isso tudo está nesse arco narrativo. Nesse período chamado igreja, nesse subarco, vamos dizer assim. Por fim, nós temos a esperança, né? Se nós seguimos a história, ela inclusive encerra assim, né? Com a esperança do retorno do rei. Não é o retorno do rei lá do Senhor dos Anéis, não. É o retorno do rei Jesus. É o retorno do rei de toda a terra. Aquele que criou todas as coisas e que estabeleceu as vocações dos homens.
Ele vai voltar. Essa esperança os discípulos descreveram, e a gente também reafirma. Todos os discípulos de Jesus e o próprio Jesus colocavam a sua esperança futura nas promessas de Deus e na completa redenção do mundo, nas coisas feitas certas, nas coisas feitas boas de novo, 100% boas de novo. Essa esperança, gente, nossa, não é de que criaríamos esse reino de Deus pelos nossos esforços, mas que o próprio rei voltaria para estabelecer o seu reino. Enquanto isso, nós, como povo, reino de Deus, vivendo na tensão do já e do ainda não, deveríamos nos esforçar para preparar o caminho do rei, para viver como uma nova humanidade, se doando, sendo generoso, sendo bondoso, amando os nossos inimigos, compartilhando da vida de Cristo. E quando Jesus vier e fizer novas todas as coisas, né, a nossa vocação como guardiões do mundo vai ser completa. E a presença de Deus, como no templo, lembra do templo? Céu e terra junto? Essa esperança vai estar consumada. Céu e terra juntos. E nós desenvolvendo a boa criação de Deus. Quem sabe o que o futuro nos reserva, né? De belezas e delícias, porque a Bíblia mesmo diz que nem metade das coisas foram reveladas ainda. A nossa esperança é que as coisas continuem a ser reveladas e que, mesmo quando Jesus vier, a gente continue crescendo nesse conhecimento de Deus, porque Deus é infinito e inesgotável. E é isso que te aguarda o futuro. Conhecer a Deus e ser conhecido por Ele plenamente, sem a presença do mal. Só que esse futuro é um negócio super distante, que você não consegue experimentar nem um pouquinho agora? Não, não é verdade. Você consegue experimentar um pouquinho agora, através da comunhão com Deus e com o seu povo, através dessa vida da nova humanidade. Gente, esse é o grande arco das Escrituras. A gente começa com o caos, passa pela boa criação de Deus, onde existe o mandato, o teste, a escolha, né? O mandato cultural de Deus, que a humanidade se desenvolva, o teste, a escolha, e aí os homens caem, né? E aí a depravação cresce, e Deus chama um povo de dentro dessa nação rebelde, e ele começa a ensinar esse povo, e depois, mesmo com as falhas desse povo, o amor de Deus continua alcançando, continua buscando o seu povo, mas aí a gente tem o exílio, né? Na história de Israel, o povo sendo levado para a Babilônia, sendo destruído, o templo sendo destruído, mas uma esperança ainda permanece de que o Messias viria, e esse Messias vem apresentando um novo caminho, e ele mesmo se entrega em favor do seu povo. Ele faz aquilo que a humanidade nunca foi capaz de fazer. Ele escolhe a vontade de Deus. Ele, diante da escolha no Getsemane, ele fala: seja feita a tua vontade, meu Pai, ainda que isso me custe tudo. E isso custou muito para ele, mas ele foi ressuscitado e ele estabeleceu um novo período na história. Ele estabeleceu um novo caminho, uma nova possibilidade, um novo destino, um novo reino, um novo povo, que, apesar de suas dificuldades, iria crescer e se fortalecer até que o rei voltasse e consumasse todas as coisas. A gente tem 6 grandes momentos, né? Que eu poderia dizer, os 6 grandes períodos aí. A criação, gente, isso revela a beleza, a ordem, o propósito de todas as coisas, da estrutura criada por Deus. Depois, a interrupção, a queda, né? A interrupção de tudo isso, a desgraça que nós, muitas vezes, experimentamos na nossa vida, seja pelos nossos pecados, seja pelo efeito dos pecados da humanidade. E aí, a primeira aliança, Deus desenvolve essa aliança em períodos distintos. Aqui tem muito detalhe, onde o caráter de Deus vai sendo revelado, tudo isso ali nos livros, basicamente, de Gênesis até Malaquias. E aí você tem a vinda do rei, o ápice dessa história. O Messias se fazendo homem, Deus se fazendo homem, ele estabelecendo um novo paradigma de templo. Templo não é um lugar, templo é a comunidade dos que servem a Jesus. Templo, primeiramente, é Jesus. O céu e a terra no mesmo, encontrados, né, no mesmo local. E aqui, a comunidade de Jesus servindo como a expansão desse reino e desse novo tempo, que aguarda a restauração de todas as coisas. Esse é o grande arco. Gente, marcar esses períodos ou esses pontos na história bíblica é algo que os autores do drama das Escrituras fazem e que nós fizemos aqui na nossa aula e que eu espero que acrescente muito para a sua compreensão das Escrituras.
Tenham esse arco em mente quando vocês forem ler a Bíblia. Existe muito para falar aqui dentro. Existem muitas histórias e muita revelação de Deus, mas compreender a Bíblia como uma história unificada pode te ajudar muito nas suas leituras, e é isso que a gente quer propor e ajudar você a fazer aqui na IBD. Muito bem? Eu não sei se vocês têm perguntas, se vocês têm questões ou observações, mas eu estou à disposição. Só agradecer por tantos ensinamentos, Davi. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe toda a família. Amém. Ô, Davi, Deus abençoe. Amém, Rui. Que drama, hein, velho? Que bom, né, Que querido? drama que a gente enfrenta, meu. Drama da família não é fácil, meu. Não é. Mas, o Galileu dá bom ânimo pra gente, né? Amém. Para vivenciar esse drama, né? Drama das Escrituras. Agora a gente compreende um pouquinho mais, Rui. Você vê que a gente compreende um pouquinho mais onde a gente está nesse momento aqui da história, do período, do movimento de Deus no mundo. Como a gente faz parte desse movimento de restaurar as coisas. Isso é muito bom, né? Graças a Deus. Graças a Deus mesmo, querido. Deus é tremendo. Deus abençoe, viu? Amém. Meu irmão, Gente, se alguém tiver alguma pergunta, eu vou deixar mais um espaço aqui, mas eu vou fazer uma oração, né, para a gente poder encerrar. Ok, Davi. Deus abençoe, à vontade. Amém. Você é o líder da aula para nós aí. Vamos que vamos, graças a Deus. Pai, eu quero te agradecer, Senhor. Amém, Jesus. Revelar a nós, Senhor, o teu movimento que o Senhor quer fazer. Senhor, é um privilégio muito grande. Nós não sermos nem chamados servos, mas sermos chamados amigos do Senhor, entendendo o que o Senhor faz e fazendo parte disso. Obrigado, Deus, porque apesar de nós, o Senhor faz muito bem no mundo. O Senhor faz muita coisa boa através de nós, mas também apesar de nós. Pai, continua nos ensinando. Continua tendo paciência com a gente, misericórdia da gente, continua revelando um pouquinho do Senhor e do seu rosto para nós, e aumenta a nossa esperança de te vermos um dia e de termos a nossa vocação original restabelecida, convivendo com o Senhor, onde o céu e a terra são um e a maldade foi finalmente exterminada do mundo. Até lá, Deus, que as tensões não nos façam desistir, não nos façam parar, que as dificuldades não sejam interrupções para nós, não sejam paradas, antes sejam momentos em que a gente passa por elas, na tua força, para a honra e glória do teu nome. Nos ajuda, Jesus, a prosseguir nesse caminho como um corpo. Nós oramos assim, com esperança e gratidão. Amém. Amém? Eles, então, Amém? a aula Muito bom. tá terminada, vocês fiquem à vontade. Quem quiser ficar aí, eu vou ficar Davi? mais uns minutos aqui. Fala, Misha. E aí, tudo Beleza? bem? Obrigado pela aula, viu? Só para avisar o pessoal, tem um material que eu já disponibilizei uma vez na igreja isso, e é um devocionário, né, que é a partir dessa perspectiva, criado pelo pessoal do CTPI, né, mais do Timóteo, na verdade, que é aquele grupo que eu fiz parte junto com o Gorri, né, nós desenvolvemos um material que falava exatamente dessa narrativa e ajudava nas devocionais a partir dessa narrativa. Deixa eu abrir minha câmera aqui, vai ficar aí. E aí, a partir desse material, a gente tem como pensar agora em igreja e vida cristã, olhando para essa narrativa, né? Foi uma coisa que eu confesso que mudou minha vida, enxergar essa narrativa, né? Não sei para você como que foi aí. O Tiago também comentou isso comigo, né? Que muda muito quando você vê a Bíblia nessa perspectiva. E então, tem esse material, eu vou disponibilizar depois no grupo da igreja, eu vou procurar aqui, vai ser muito interessante para quem quiser seguir com isso, né? E quero aproveitar que tem bastante gente na sala aqui e falar para quem não se inscreveu, não fez ainda o Viver College, que façam o Viver College. O curso do DNA está muito legal, é muito importante para a nossa igreja, muito importante para você que está acompanhando as aulas aqui também fazer o DNA, que
é um outro ponto, né? Não é um outro ponto de vista do que a gente está falando, não, mas é outra coisa. A gente precisa entender a história agora num todo, né? Não só a história bíblica, mas a história da igreja, a história da gente, né? Como a gente vai parar aqui. Tudo isso é muito importante para a gente continuar nessa sequência. Só um recadinho agora também, né? Para aproveitar minha fala, eu deixo todo mundo falar e tudo mais. Nós teremos nossa assembleia dessa maneira aqui. Nós vamos fazer a partir do Meet. O presbitério já homologou, né? Já disse que dá certo, que pode fazer. Então, nós faremos assembleia para eleição para presbíteros a partir dessa forma também. Então, acho que amanhã a gente tem uma reunião, né, para fazer essa avaliação e no próximo domingo a nossa assembleia vai deixar todo mundo ligadinho aí como vai funcionar, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Obrigado, Vida Viva. Uma bênção. Amém, Misha. Graças a Deus. Pessoal, aproveitem esses devocionais que o Michel está falando e do Viver College, porque é muito legal mesmo. Obrigado, pastor, pela fala aí. Pessoal, então estou à disposição. Quem tiver dúvidas, quem não tiver também, fica à vontade para ir lá buscar o seu frango assado, fazer o macarrão de domingo. Deus abençoe vocês. Davi. Valeu, mano. Falou. Valeu, gente. Vamos com Deus. Tchau, bom dia. Valeu, Davi. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu. Ô, Ju, você tá com o microfone mutado aí, Ju. Davi. Luz. Toda vez, Cláudio. Obrigada por avisar.